Nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos aprender mais de Ti a partir desta reflexão sobre a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude nesta tarefa. Nós te pedimos agradecidos, humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste Dia dos Pais, é conveniente nós fazermos uma breve reflexão sobre paternidade. Aqui há vários pais. Hoje, eu estou me referindo mais particularmente aos pais do sexo masculino. E há vários aqui. O que significa para você ser pai? Qual é o papel
do pai na família? Qual é a função de um pai? Como nós podemos conciliar o papel de pai num mundo tão frenético, tão agitado como o de hoje, em que nós temos pouquíssimo tempo para nós mesmos? Como ser um bom pai hoje? E há desafios impostos pela modernidade. Hoje, o papel de pai e mãe não é muito bem delimitado. A tendência é haver uma divisão de tarefas. Ocorre, inclusive, que há muitas famílias monoparentais, em que o pai, muitas vezes, exerce a função de mãe também, e vice-versa. Há famílias em que o filho fica alguns dias da semana com a mãe, outros dias fica com o pai. A mãe tem que ser um bom pai, o pai também tem que ser uma boa mãe. Isso é cada vez mais frequente. Mas eu creio que o maior desafio de um pai hoje é saber conviver de uma maneira saudável com os seus filhos, num mundo de tantas e tantas exigências. As exigências são cada vez maiores e, obviamente, isso não se aplica apenas aos pais do sexo masculino, se aplica às mães também. Hoje nós vivemos com tantas ocupações que nós mal conseguimos cuidar de nós mesmos. Quanto mais dar atenção ao outro, quanto mais dar atenção tão necessária para os nossos filhos. Como é difícil ser pai, e naturalmente aqui eu abro parênteses, e ser mãe nos dias de hoje. Saiu uma estatística essa semana dizendo que no Brasil a média de duração do casamento caiu de 16 para 13 anos. Ou seja, no Brasil, e eu acredito que isso se reflita também em outras partes do mundo, a maioria dos casamentos, ou pelo menos a média dos casamentos, não passa de 13 anos. Claro que não existe uma única causa para isso. Existem vários fatores que operam conjuntamente para que esse resultado aconteça. Mas eu creio que um dos fatores talvez mais significativos seja a realidade de que nós não temos tempo para nós mesmos. E criam-se expectativas dentro de uma família, dentro de um casamento, e aí, claro que se incluem os filhos, de que nós devemos ou deveríamos nos dedicar de alma, de corpo inteiro, ao cônjuge, aos filhos. E para nossa frustração, por mais bem intencionados que nós sejamos, isso é cada vez mais difícil, para não dizer inviável ou impossível nos dias de hoje. Satisfazer as expectativas que se criam numa família com base nos critérios do passado, hoje, isso é cada vez mais utópico. Então, como nós podemos ser bons pais, e bom pai, boa mãe, no século XXI, em 2022, quando as exigências do trabalho são cada vez maiores, a correria é cada vez maior, o trânsito cada vez mais insuportável. Como fazer?
Li uma história interessante esses dias de uma reunião de pais e professores numa escola. A diretora, conversando com os pais, disse a eles sobre a importância de os pais dedicarem atenção e afeto aos seus filhos. E, naturalmente, conversaram sobre a dura realidade dos pais. Muitos pais saem para trabalhar quando os seus filhos ainda estão dormindo e voltam para casa quando os seus filhos já foram deitar. Então, muitos pais só veem quando veem os seus filhos de final de semana. E a professora, a diretora da escola, então falava, olha, vocês, pais, precisam dedicar atenção, afeto aos seus filhos. E um pai, então, deu um testemunho interessantíssimo sobre como ele dedicava a sua atenção ao seu filho. Esse pai saía de casa muito cedo, o seu filho ainda estava na cama, dormindo, e o pai voltava a altas horas da noite, depois do trabalho, o seu filho já estava deitado, dormindo. Então esse pai pensou numa estratégia muito inteligente. Ele combinou com o filho o seguinte: toda noite eu vou entrar no seu quarto, você vai estar dormindo, e eu vou dar um beijo em você. E como é que você vai saber que eu dei um beijo em você e estive no seu quarto? Quando eu der um beijo, antes de sair do quarto, eu vou fazer um nó na ponta do lençol da sua cama. Esse foi o acordo. E todo dia, quando o filho acordava, ele via o nó na ponta do lençol da sua cama e dizia, o meu pai esteve aqui, ele se lembrou de mim e me deu um beijo. Como é que nós damos a nossa atenção aos nossos filhos? Como podemos demonstrar aos nossos filhos o quão importantes eles são para nós? Esse texto bíblico nos ensina sobre a importância de um relacionamento saudável e construtivo entre um pai e seus filhos. E por meio da parábola do filho pródigo, do filho gastador e responsável, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a paternidade é um exercício constante de amor e de sabedoria. Quais são as características de um bom pai, de acordo com o ensino do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, o respeito. O respeito pelos seus filhos. Nessa parábola, Jesus conta a história de um pai. Eu acho que é um dos pais mais legais que aparece em toda a Bíblia. Esse pai tinha 2 filhos e, na sociedade judaica, havia o costume de os bens serem divididos após a morte do pai. Geralmente, o primogênito ficava com o dobro. Mas o pai poderia fazer a divisão antes da sua morte, se os filhos assim o desejassem. E foi isso que aconteceu. O filho mais moço chegou para o pai e falou, pai, eu já sou adulto, já sou independente, eu já terminei minha pós-graduação, fiz meu mestrado, agora eu quero aproveitar a vida. O pai falou, tudo bem. Eu fico imaginando, será que você que é pai, será que eu que sou pai, será que a gente diria tudo bem? Ou a gente passaria aquele sermão, eu vivi para você poder estudar,
para você ser um bom garoto, para você ser uma pessoa importante. E é assim que você retribui todo o amor e o cuidado e as minhas lágrimas, o meu suor, tudo aquilo que eu sofri por você. Então você quer só o meu dinheiro? É isso que eu significo para você? Eu acho que o nosso discurso seria mais ou menos assim. Só que o pai que Jesus escolhe como modelo não falou absolutamente nada. O pai desta parábola, idealizada por Jesus, o nosso Criador, simplesmente respeitou a decisão do seu filho. Que diferença! O que é respeitar um filho? Uma filha? A atitude de respeito envolve várias coisas. Entre elas, reconhecer que lá está um ser humano completo. Lá está uma pessoa que merece dirigir a sua vida com autonomia. Lá está uma pessoa que já saiu, se for uma mãe, já saiu do seu útero. Essa pessoa não faz mais parte das nossas possessões. O escritor libanês Khalil Gibran, dizia que criar filhos é como pegar setas e lançá-las com o arco ao longe. Somos nós que lançamos as setas, mas as setas voam em direção ao seu destino e não compete a nós dizer como elas devem voar, aonde elas devem ir. Nós só as lançamos. Devemos lançá-las bem, mas as setas têm a sua vida própria. E respeitar um ser humano significa respeitar as suas decisões, respeitar a liberdade que as pessoas têm de conduzir a sua própria vida. É claro que, como pais, nós temos todo o direito de compartilhar a nossa visão. Talvez esse pai dissesse para o filho, sem sermões condenatórios: olha, filho, será que isso é, de fato, o mais sensato a fazer nesse momento? O que você pensa sobre guardar esse dinheiro para o futuro? Talvez você possa usar esse dinheiro para criar a sua família em condições melhores. Isso é possível, mas o pai deve respeitar os seus filhos. São pessoas que têm a capacidade, claro, quando já atingiram uma determinada idade, de decidir por elas mesmas. E é importante que os nossos filhos jovens saibam fazer a conexão entre as suas decisões e as consequências da vida que se seguirão. E foi isso que aconteceu na história. Provavelmente o pai até já sabia o que ia acontecer. Ele, em primeiro lugar, respeitou o filho e deixou a vida continuar. O que aconteceu? O filho foi para bem longe e diz o texto bíblico numa linguagem muito chique: o filho foi para a gandaia. A Bíblia diz textualmente: ele torrou o dinheiro com prostitutas, com orgias,
fez tudo aquilo que a gente assiste, que a gente não deveria assistir, ou pelo menos que a gente ouve, que acontece todos os dias aqui nas nossas cidades. O filho foi e viveu dissolutamente. Foi um irresponsável. Vocês não têm ideia, eu vou falar aqui como um médico que trabalha no setor de vigilância epidemiológica. Nós temos diariamente uma explosão de casos de sífilis, de doenças venéreas, causadas, na sua imensa maioria, pela falta de responsabilidade das pessoas. Mas a vida é assim. A vida é uma grande pedagoga. A vida é uma mestra. A vida ensina as pessoas. E aqui não vem nenhuma condenação. Isso é uma realidade. A vida ensina as pessoas que as nossas atitudes têm consequências. Aliás, esse é o princípio espiritual mais importante que existe em toda a Bíblia. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu acho que esse pai da parábola, claro, nós não sabemos se esse pai de fato existiu, é uma parábola, mas se ele tivesse existido, provavelmente ele deve ter ensinado aos seus filhos esse princípio espiritual. Aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Foi isso que Jesus ensinou, é isso que os profetas do Antigo Testamento ensinaram. Aquilo que você semeia na sua vida, essa semente vai virar uma árvore e vai trazer os frutos da semente que você lançou. E esse filho aprendeu às duras penas essa lição. Ele foi para uma cidade distante, torrou o dinheiro, caiu na gandaia, até que perdeu tudo. Não tinha mais um centavo. E aí ele procurou uma pessoa que cuidava de porcos. Os porcos, na cultura judaica, eram considerados animais imundos. A maior degradação para um judeu seria trabalhar e cuidar dos porcos. É a maior humilhação para um judeu daquela época. Esse homem ficou tão desesperado, esse jovem, ele pensou assim, puxa, eu preciso pelo menos comer alguma coisa. Então ele foi para um fazendeiro e falou, olha, deixa eu pelo menos comer a ração que você dá para os seus porcos. E nem isso ele conseguia comer. Então, esse filho teve uma iluminação. Puxa, os funcionários do meu pai têm comida garantida. Eles comem todos os dias. E eu, imbecil que eu fui, eu joguei todo o meu dinheiro fora. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer, pai, eu pisei na bola feio. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz tudo de errado. Eu vou me humilhar diante do meu pai. Eu acho que ele vai me perdoar. E o pai, do outro lado da cena, só exercendo uma atitude que você e eu, como pais, precisamos aprender e que é uma virtude tão rara nos dias de hoje. Paciência. Paciência. Como é difícil ser paciente. Como é difícil ser tolerante. Nós queremos tudo para ontem. Até a comida agora é fast food.
Você entra com seu carro no drive-thru e se passam 4 minutos antes de você ter o seu pedido atendido. Você e eu já ficamos extremamente irritados. Que demora, gente mole. Nós somos impacientes. A nossa cultura cobra resultados imediatos, e se você não produz resultados imediatos, você é um fracassado. Na nossa cultura, se o seu filho, depois de 1 mês de escola, não for um dos melhores da classe, você é um pai fracassado, você é uma mãe sem princípios. Se o seu filho tem dificuldades e você contratou um professor particular, depois de 2 semanas ele já tem que ser um gênio. É assim que nós somos. A nossa cultura cobra, e cobra, e cobra, e cobra. E esse pai exerceu a virtude da paciência. A paciência é a chave da sabedoria. A paciência é a chave do amor. Não existe amor e sabedoria sem paciência. Esse pai só esperou. Ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada. Ele só esperou com paciência. Ele sabia a qualidade da semente que ele havia jogado na terra. E deixou brotar. E foi paciente. Então, a paciência é a segunda característica de um bom pai. De uma boa mãe também. O que aconteceu? Esse filho, então, resolveu voltar para a casa da sua família. E quando ele chegou perto da casa, ele já havia decorado o que ia falar. O pai, de longe, viu: esse é meu filho. Ah, meu filho voltando aí. Quando o filho se aproximou, esse pai não esperou ouvir nada do seu filho. Esse pai simplesmente foi e beijou e abraçou o seu filho. O pai não esperou o filho pedir perdão. Você já parou para pensar nesse detalhe da parábola? Poucas pessoas leem essa parábola prestando atenção nesse detalhe. O pai abraça e beija e acaricia e acolhe o seu filho antes do seu filho pedir perdão. Você já reparou isso? Foi depois que o filho recebeu o beijo, o abraço do pai, que o filho fala: pai, eu errei feio, pai. Eu errei feio. Eu gastei tudo. Eu fiz tudo aquilo que o senhor falou que era errado fazer, eu fiz. Lembra, pai? Todos aqueles conselhos que o senhor me deu, eu fiz tudo o contrário. Pai, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Eu não sou nada, pai. Eu sou um miserável. Me trata como um dos seus escravos. Qual foi a reação do pai? Chamou os seus servos: botem o anel no dedo dele. Anel, na cultura judaica daquela época, significava autoridade. Botem o anel no dedo dele. Botem as melhores sandálias nos pés dele. Sabem aquele animal que a gente estava preparando para aquela festa que eu ia dar? Matem o animal hoje, vamos fazer um churrasco daqueles. Vamos fazer um churrasco daqueles que nem o pessoal de São Paulo e Rio Grande do Sul e Paraná conhece. Vamos fazer uma refeição para comemorar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu.
Esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse pai que Jesus usa na sua parábola é uma figura, sabem de quem? De Deus. É assim que Deus age. Com paixão. O verdadeiro pai tem compaixão pelos seus filhos. Compaixão significa que ele não só se identifica com o seu filho, mas ele carrega também, ele divide os sentimentos do filho com ele mesmo. Ele sofre com o filho e com a filha. E Deus é assim conosco. Deus é misericordioso. O pai deve ter pensado, eu já fui jovem também. Eu errei muito. Eu já errei muito, já fiz muita bobagem. Mas esse meu filho voltou não só para mim, ele voltou para Deus. Ele encontrou o seu caminho. Quantos anos será que esse pai ficou ajoelhado orando pelo filho, para que esse filho um dia fosse tocado pela graça de Deus? E nós, como pais, somos chamados a imitar o exemplo deste pai, que sente respeito pelos seus filhos, mesmo que não concorde com aquilo que eles fazem. Um pai que é paciente com seus filhos. E um pai que sente compaixão pelos seus filhos. Deus é assim conosco. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo como pais. E aqui, quando eu falo em pais, claro, hoje é dia dos pais, mas pais do sexo masculino, mas lembrem-se que a paternidade não se limita aos pais do sexo masculino. Todos aqueles que de alguma maneira cuidam de jovens, mesmo sem terem filhos, são pais, exercem o papel de pais. Até os nossos professores foram pais para nós. Que possamos ser sábios, que possamos ser tolerantes, que possamos ser pacientes, que possamos ser compassivos para com os nossos filhos. Que Deus nos abençoe.